É agora, hein? Nós vamos para a informação importante. Será que o doutor Fábio pode falar? Marcela Terra, ela recebeu essa missão de ir até lá e a nossa repórter conseguiu, hein, Lombardi? Graças a Deus que ela foi. Repórter, né? Porque se ficássemos esperando do lado de fora, essa conversa ali não ia terminar nunca. Quem são esses dois? São da família. É o irmão da... Não. Eu não sei quem são, mas eles são da Mas família. a gente vai saber agora. Familiares, né, da Vitória, para mim inteirar um pouco mais do inquérito. Tem essa questão de algumas informações desencontradas, né? Então eu preciso, é um direito da família da Vitória, né? Eu, na qualidade de advogado deles, vir até a delegacia, colher essas informações e passar, porque são muitos boatos, muitas informações desencontradas. Isso tem atrapalhado demais as investigações, né? Conversei agora com o Dr. Fábio, que é o responsável pelo inquérito. O inquérito está gigantesco, tem muitas equipes na rua, muitas diligências para fazer, né? Então, nesse momento eu precisava ter acesso aqui para saber o que de fato, quais são os próximos passos, porque esse é o meu papel dentro desse inquérito, é colher essas informações aqui e levar para a família de uma forma um pouco mais simplificada. Doutor, está agora em cumprimento do mandado de prisão? Olha, a informação que eu tenho é que tem equipes na rua. Agora, se essa equipe ou essas equipes estão em diligência para efetuar uma prisão, nesse momento eu desconheço. E em relação... Também essa informação eu não tenho. Então, a gente está aqui ao vivo, não sabe se tem um mandato expedido, mas tem equipes na rua. Em relação à pá que foi encontrada ali, perto da onde a Vitória foi encontrada também, uma areia mexida, uma terra mexida, o que o senhor pode falar para a gente sobre essa situação? A primeira suspeita da autoridade policial e também dos peritos é que, de fato, esses instrumentos eram, de fato, para enterrar uma pessoa, até pela proximidade que o corpo foi encontrado e pela localidade em que estava. Mas agora esses materiais já foram recolhidos, vão passar por uma perícia. A perícia sempre demora, eu faço questão de falar isso, porque há uma cobrança muito grande em relação aos laudos periciais, que é a prova técnica, que essa prova técnica é o que vai ajudar a polícia, porque enquanto você não tem uma confissão formal, dentro de um inquérito policial, no curso de um processo, se você não tem uma confissão de uma pessoa que venha a público na presença do delegado e diga, olha, foi eu que fiz. Ele tem que esperar todos os laudos. Esperar, então assim, essas provas técnicas, elas demoram muito para chegar. Em relação ao celular da Vitória, já foi encontrado? Até o presente momento, não. E qual que é a suspeita? De onde o celular dela acabou? Eles conseguiram quebrar o sigilo ali da localização telemática para saber onde ele está? Tudo está concentrado naquela região, na região onde ela foi arrebatada, que é perto de onde ela mora e, consequentemente, é perto também do local onde o corpo foi encontrado. Então, ela, ali naquela região, tem o sinal do celular dela. Agora é fato que, quando ela foi arrebatada, eles, de alguma maneira, descartaram o telefone dela. Tem celular dela. Tem avanços na investigação que você pode trazer para a gente? Olha, as novidades é que durante o depoimento do Maicon, né, acho que essa prisão dele nesse momento foi muito importante para a investigação, muito importante mesmo, porque eu acompanhando as investigações, eu vi que essa investigação ela avançou bastante depois da prisão desse rapaz. Agora, eu tenho certeza absoluta que ele trouxe outras informações, inclusive ele trouxe nomes, e esses nomes foram cruciais para poder avançar. Esses nomes que a gente não pode revelar ainda, né? O que ele falou de novidade? Na realidade, ele disse... cita outros nomes, mas eu encontrei com o doutor Flávio, que é o advogado dele nesse momento. Houve aí uma confusão em relação à troca de advogados, tinha um advogado, o outro, parece que ele fez uma procuração, eu não me inteirei a respeito disso. Mas fato é que nesse momento o advogado do Maicon está aqui na delegacia, conversei com ele e ele está conversando com o Maicon nesse momento, e a informação que eu tenho é que em nenhum momento o Maicon confessou. Em nenhum momento ele disse que agiu com outras pessoas. Eu vi algumas informações de que ele disse, eu não vou pagar por isso sozinho. Se foi ele ou não, cabe aí à autoridade policial desvendar isso. Mas a informação que eu tenho do advogado que teve uma conversa com ele é que em nenhum momento ele confessa a prática do crime. O que ele fala é que não vai pagar por isso sozinho, né? Mas ele tem alguma relação com a Vitória? É isso que a gente queria entender. Qual que é a relação dele com a Vitória?
Então, essa informação, essa frase que ele disse, eu não vou pagar por isso sozinho, alguém disse. Segundo o advogado dele, doutor Flávio, que está aqui na delegacia nesse momento, ele disse para mim, doutor, o meu cliente nega veementemente que não participou de absolutamente nada e que nem a Vitória ele conhece. Tá, então, Ele não conhece a Vitória? ele disse que não conhece a Vitória. Mesmo ali morando na mesma região, onde, segundo os familiares, todo mundo se conhece? Eu não posso falar nesse momento, porque assim, nesse momento eu não posso falar dele, né? Tem um advogado dele, o advogado dele está aí dentro, vai poder responder para você se de fato ele tem ou se não tem envolvimento com a Vitória, se tinha ou se não tinha, mas o advogado me disse, doutor, meu cliente nunca disse que confessou, nunca disse que não pagaria por isso sozinho e também nunca disse que conhecia a Vitória. Essas informações do advogado. Motivação, doutora, a gente já consegue falar um pouquinho mais sobre a motivação? Olha, a motivação, eu acho que é uma informação que talvez a gente nunca saiba, entendeu? Uma informação que eu sei que todo mundo quer saber, a motivação. E eu tenho pessoas que são os mais interessados em saber qual é a motivação, é a família. Como é que eles estão agora, nesse momento, com todos esses avanços, com todas essas notícias, todas essas informações desencontradas? Estão bem. Em relação à motivação, só para completar, a pessoa, quando ela foi identificada, o executor ou os executores, eles terão o direito constitucional de permanecer em silêncio, de nunca confessar. Confessar sim, mas dizer o porquê eles não são obrigados. Então a motivação talvez a gente nunca saiba. Agora a família está numa angústia e numa ansiedade muito grande, porque são muitas as informações. Né? Eu acompanho de perto o trabalho da imprensa e eu vejo que todo dia amanhece com uma novidade. Então, num dia nós temos 7 suspeitos, no outro 3, no outro 2, e agora 1, e esse 1 disse que não fez, amanhã vai ser uma outra novidade. Então a família fica nessa ânsia, mas eles estão acreditando no trabalho da polícia. Conversei bastante agora com o Dr. Fábio, ele me colocou diretamente em contato com um escrivão que vai passar para mim diretamente as informações que são documentadas. Porque mesmo eu, como advogado da família, eu não posso ter acesso a tudo. A partir do momento que um delegado de polícia ele decreta o sigilo de um inquérito policial, é porque ninguém pode ter acesso. Ninguém é ninguém mesmo, inclusive os advogados de defesa e o advogado que assiste a família, no caso eu. E por que esse sigilo todo assim? Porque a gente percebe que desde o começo eles colocaram esse sigilo, então tem alguns suspeitos, mas assim, as pessoas que estão envolvidas, elas já sabem que elas estão sendo perseguidas. Então, por que tem tanto sigilo em relação a isso? É um medo de destruir novas provas? Eu acho que a partir do momento que ele decreta o sigilo, ele está fazendo o dever de casa. Um caso de tamanha repercussão, tamanha brutalidade, era normal decretar o sigilo. Agora, as pessoas sabem que estão envolvidas ou não sabem? Por que sabem? Como sabem? Então, isso são... Alguma chance do Michael ser liberado depois dos 30 dias da provisória? Olha, ele está numa prisão temporária, acredito que falta aí mais uns 24, 25 dias. E a autoridade policial vai ter que trabalhar, porque ao final desses 30 dias, ele pode pedir uma nova renovação, mais 30 dias. Só que, se não tiver, essa renovação ela tem que ser justificada. Ele não pode simplesmente chegar ao final desses 30 dias e falar, eu quero mais 30 dias porque eu quero. Não, ele tem que fundamentar. Por isso essa corrida, por isso essas equipes na rua todos os dias, essa cobrança nossa também, inclusive hoje, com todo o respeito, doutor Fábio, eu vim aqui para cobrar uma posição dele. Porque o tempo está passando, daqui 25 dias, 24 dias, se não tiver uma nova informação, se não tiver um laudo, uma testemunha, ele vai ter que soltar esse rapaz, e não é o que a família quer. A família quer que ele fique preso, se for o culpado, sim. Entendeu? Então essa é a angústia da família. Entendi. Tem alguma chance dele não continuar preso, por exemplo? Pelo que a gente está encaminhando até agora, o senhor acredita que terão novas provas para ele ficar preso? Olha, a princípio, assim, ele está nessa prisão temporária e agora cabe a defesa dele entrar com um habeas corpus para ele, entendeu? É um direito dele, é um dever do advogado quando contratado. Agora, eu não posso dar minha opinião aqui. Eu tenho minha opinião formada a respeito desse assunto, até pela experiência que eu tenho em casos como esse, mas esperar ele entrar com esse habeas corpus, para saber se ele vai responder. Na realidade, eu não vou nem dizer responder um processo, porque ainda nem existe um processo, existe um inquérito policial que está apurando
a morte dessa garota. Então eu acho prudente a gente esperar agora. Eu acho que os passos do advogado do Michael, eu acho que ele vai poder explicar melhor. Mas eu fiquei, de uma certa forma, contente de encontrar esse advogado aqui, até para saber dele uma informação oficial. Porque a família tem me perguntado desde ontem. Então ele confessou, doutor, vai lá e fala com ele, pergunta por que ele fez isso. Por favor, eu queria saber e tal. Ele está angustiada também. Angustiada e quer saber quem fez e também quer saber por que fez. Então foi importante eu encontrar com ele aqui, até para ele me esclarecer que o Michael em nenhum momento disse absolutamente nada. Em relação aos outros 2 suspeitos, eles continuam suspeitos, eles foram descartados pela polícia, o Gustavo Vinícius e o Daniel. A gente conversou com o Daniel no estúdio, ele explicou pra gente, disse que não tinha nenhuma relação com o Michael, que inclusive era brigado com ele. A gente tem várias informações agora que elas estão atravessadas, mas essas outras 2 pessoas, o que existe contra elas? Então, tem muita coisa que está sendo mantida sob sigilo, muita coisa que eu não tive acesso. Então, a minha posição é a seguinte: se eles foram colocados numa lista um pouco mais seleta de suspeitos, é porque, de fato, a autoridade policial tem sim alguma coisa contra eles. À toa não seria. Por outro lado, eu vi a entrevista desse rapaz, desse Gustavo, do Daniel, desculpa. Num primeiro momento eu dou um voto de confiança, porque diante do que está acontecendo, dadas as circunstâncias, o rapaz vir a público, numa televisão, dar uma entrevista e disposto a responder todas as perguntas. Então, nesse momento, a gente, aquele jargão popular, quem não deve, não teme. Então, nesse momento, mas agora, se ele é culpado, se ele é inocente, né, se vão pedir a prisão, se não vão pedir, aí fica com a polícia. A gente pode só recapitular o porquê que o Michael está preso, quais foram as inconsistências, o porquê que eles decretaram a prisão dele? Olha, a questão primeiro da inconsistência nos depoimentos dele, né? Houve uma mentira que no dia do desaparecimento dela, ele disse que estava com uma pessoa, né, com a esposa, e depois foi apurado, parece que a esposa disse que não estava. Então essa foi a primeira questão. E segundo, o carro dele que passa no local, né, e depois a questão do sangue, foi encontrado sangue no carro, sangue numa casa que era dele. Aí resta saber se é sangue humano, é sangue da Vitória. Então assim, há um conjunto de informações, né, que eu acho que deram consistência para conseguir a prisão dele. Essa mentira dele, eu acho que foi um ponto muito importante, né, porque naquele momento ele teve a oportunidade de falar a verdade, mas ele optou em mentir, em falar que estava com uma pessoa quando estava com outra pessoa. É uma particularidade dele também, não me interessa qual é. E a questão das diligências que foram feitas, do carro dele. Então, eu acho que por conta disso que conseguiram. Só um minutinho. Doutor, eu vou pedir para o senhor ficar aqui comigo, se afastar um pouquinho, para a gente poder vir para cá, porque a gente está ao vivo agora no Balanço Geral e o Passaia, eu vou até dar o espaço aqui para o Passaia para saber se ele tem alguma dúvida, mas eu queria te adiantar o seguinte: a gente conseguiu agora uma imagem de uma viatura que está indo a caminho da Casa da Vitória. O senhor tem alguma informação sobre isso? É que todas as viaturas, quando saem daqui, saem em direção à Casa da Vitória. As diligências estão sendo concentradas naquela localidade. O corpo foi encontrado lá, o corpo de uma outra pessoa, a dona Edna, foi encontrada lá, então, o arrebatamento foi lá. Então é normal que todas as viaturas que saem daqui vão cumprir as diligências diretamente naquele local. Passaia, o senhor tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa aqui para o doutor Fábio? Você, o Lombardi, ele está aqui, né? Pode ficar aqui um pouquinho com a gente. Desculpa, inclusive, eu sei que o senhor está ocupado, a família está aqui esperando, mas a gente também tem esse apreço pela informação e desculpa abusar, mas a gente precisa do senhor nesse momento. Passaia. Vamos lá, tem muita coisa aqui, de repente ele poderia ser até grampeado. Eu não sei se tem um fone para... desse teu fone aí, tem algum outro que dá para compartilhar com o doutor Fábio? Se não der, não tem problema, viu, Marcela? Mas é o seguinte, se não, também você repassa as informações, não tem problema. Ô Marcela, o que eu gostaria que ele começasse respondendo é essa questão da pá. Eu sei, gente, eu entendo. O delegado falou que não pode responder porque tem segredo de justiça. O advogado está aqui, ele já conversou com algumas pessoas, que bom, nosso pessoal é ligeiro. Sabe por que eu amo trabalhar aqui na Record? As pessoas gostam do que elas fazem. Os outros lugares que eu trabalhei também, gente, claro, não faço comparação. Eu estou falando agora do local onde eu trabalho. As pessoas gostam do que elas fazem, é tudo muito rápido. Já entregaram um fone de ouvido para o doutor Fábio. Doutor, o senhor está no seu papel aí de advogado? Talvez não possa falar, mas
nós temos as nossas fontes aqui que falaram que aquela pá que foi encontrada, ela já foi previamente periciada. Claro que o laudo oficial ainda não saiu, mas eles já encontraram evidências ali e sabem que essa pá vai incriminar definitivamente alguém. O senhor pode falar sobre isso ou também lhe pediram para não comentar ainda? Boa tarde, Passaia. Essa foi a principal informação que o delegado de polícia me deu, porque foi o último evento, né, a encontrar esse material próximo do corpo dela. Então, esse material foi recolhido, foi periciado e foi esse pedido que ele me fez para que eu não falasse. Óbvio, não é novidade para ninguém que vai passar sim por uma perícia. A gente sabe que demora, nem sequer um laudo preliminar, mas naquele momento esse material recolhido, ele passa ali por um confronto com o material genético das pessoas envolvidas, inclusive do corpo. E aí eles têm essa informação se isso vai incriminar alguém ou não, Passaia. Pois é, doutor, eu quero te agradecer porque agora, quando o senhor dava uma coletiva, o senhor falou de um jeito, eu só fiz questão de puxar um pouco a linha aqui, porque o senhor falou abertamente, né, para as pessoas de casa entenderem que o que nós estamos falando é sério. Então, quando o senhor falou, não ficou claro de que o delegado realmente te chamou para falar desse evento. Gente, aqui, ó, essa pá e essa enxada, aqui, tem uma grande peça desse quebra-cabeças. E a polícia, ela vai conseguir pôr a mão nos assassinos, também por causa do que foi encontrado. Mas se te fizeram um pedido para não falar, é porque estão bem perto de encontrar, então, essas pessoas, né? Não precisa dar nome. Muito perto, Passaia, muito perto. Esse foi o meu compromisso que eu firmei aqui com o delegado. Inclusive, o meu primeiro contato com ele foi no dia que foi encontrado o corpo da Vitória, que eu efetivamente me habilitei nesse inquérito policial e eu disse a ele que dificilmente que eu iria vir aqui à delegacia para pressioná-lo de alguma coisa, que eu viria a público pressionar a polícia para que acelerasse as investigações. Não, meu papel não é esse, isso não me compete. Mas foi um acordo, um aperto de mão entre eu e ele, de que ele me passaria todas as informações necessárias para que eu pudesse levar para a família, porque esse é o meu papel nesse inquérito, é pegar as informações desse inquérito, informações oficiais, já documentadas, traduzir isso e levar para uma família que, nesse momento, está angustiada, esperando uma notícia da polícia para saber quem fez isso com a filha deles. E ele me chamou hoje exatamente para isso, para me dar essa informação a respeito desse material que foi apreendido lá no local onde o corpo foi encontrado, Passaia. Estou falando para vocês que o Balanço Geral tem as suas fontes. Doutor, o senhor com a sua seriedade, obviamente, que vai cumprir o seu acordo